Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, costumeiro conosco, sempre nos acompanhando, também falando conosco através da internet, opinando, dando sugestões. Muito obrigado. Obrigado também por participar conosco através do Sicom. Sicom que está conosco desde o início da jornada desse programa, desde a fundação desse programa, através do Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista, que muito contribui com esse programa, com as suas afinadas, os seus afinados comentários, não é? Nem sempre concordamos, né? Começa pelo time de futebol, mas independentemente disso, continuamos muito amigos. Rubens Moscatelli, obrigado. Mas as cores são idênticas. É verdade. São alvinegros. São verdade, isso é uma verdade. Olha, Querela, prazer estar sempre aqui. Eu ia fazer uma brincadeira lembrando um político americano, more 4 years, né? Já são 4 anos, né? E quem sabe mais 4 e muito mais, nesse sentido de trazer para o condomínio, para aquele que nos ouve e nos assiste, não só as questões do condomínio em si. Lógico, viver em condomínio, eu sempre falo isso, quem vive no condomínio vive numa pequena porção da comunidade e tem que saber conviver com isso para que possa ser um bom cidadão, um cidadão proativo, alguém que traga coisas importantes para o resto, não só na sua família, mas também para aqueles que são seus vizinhos e até os desconhecidos. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu considero bombástico. Tá na crista da onda. Tá todo mundo falando, nossos colegas advogados principalmente. Exatamente. Mas também tem a turma que faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Exatamente. E a gente está aqui com uma representante, né, de um sindicato, que é também em caráter nacional, não é isso? Estadual aqui no caso, mas também tem representações em todos os estados, que você vai acabar apresentando, mas que vai tratar desse tema de fusão, extinção. Será que é importante? Será que não é? O que você, como cidadão, vai ter como reflexo se acontecer alguma coisa num sentido ou no outro? É importante que a gente lide com isso, porque não é, como eu falei antes, não é só condomínio. Condomínio também é comunidade, também é vida que a gente vive por aí. É muito importante isso que o Rubens colocou. Primeiro porque você, certamente, aí é um trabalhador, não é? E a oportunidade que nós estamos dando no nosso programa é ouvir todos os segmentos, todos, de uma forma extremamente democrática, como deve ser. E ouvi-los de verdade. E com essa audição, proporcionar uma reflexão para isso que estão aqui. E hoje, nós temos o prazer, aceitou o nosso convite. A Lenira Rodrigues Sardinha era uma das coordenadoras, a coordenadora geral do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no estado de São Paulo. Muito podem contribuir, nós estamos aqui, vamos falar bastante a respeito dessas questões da Justiça do Trabalho e outras questões, dos seus processos que vocês reclamam que não anda, sempre cai na bronca, na colo do coitado do funcionário da Justiça. Tem gente que reclama que anda muito rápido também, né? Aquele que deve. Muito obrigado, Lenira, por ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui lisonjeados com sua presença e ouse aqui o canal da TV Com para expor as suas ideias. Olha, eu que agradeço o convite e a oportunidade para explanar sobre alguns temas que nos são caros. Estão sendo ainda, né? Sim. Nós estamos aí no início de governo federal, não é? Onde está pairando aí algumas manifestações de extinção da Justiça do Trabalho, mais propriamente dito, e outras formas de... Aí quando se fala, incluída aí vem a reforma trabalhista, e ainda a manutenção dos deveres do Estado e dos direitos do trabalhador que estão lá impostos na Constituição, que certamente não serão mudados. Essa é a nossa expectativa e a nossa luta também. Certamente que não. Tudo aquilo que conquistamos
deve permanecer, não é? Se vai melhorar, muito bem. Se for para piorar, vamos repensar. Então, o primeiro passo é esse, né? Essa primeira viés analítico que eu gostaria que você, Lenira, fizesse e nos ajudasse a esclarecer a população. O que é essa ideia, né? Porque quando falar vou extinguir a Justiça do Trabalho, parece que vai pegar uma lista de servidores, vai falar assim, ó, chega, vocês estão todos demitidos. E isso não acontece dessa forma. Os servidores estão lá e eles conseguiram os seus cargos de uma outra porta de entrada, que não é essa simples demissão. Fala um pouquinho, explica um pouquinho o que é o sindicato para as pessoas poderem entender. Tá, o Sintrajude, ele representa os trabalhadores do Poder Judiciário da União no estado de São Paulo. Então, quem são esses trabalhadores? Quem são esses servidores? Esses servidores, eles trabalham na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar Federal, né? Recentemente, toda a população teve um grande contato com os servidores da Justiça Eleitoral. Nós tivemos eleições. Perfeito. Né? Nós estamos com um presidente novo, como você falou. Mas... E diga-se passagem, um trabalho exemplar, né? Da Justiça Federal, então, da Eleitoral. Então, agradeço em nome de todos os servidores da Justiça Eleitoral do Brasil inteiro o elogio. Sim, porque nós tocamos provavelmente a maior eleição no planeta, né? Eleições eletrônicas que dão muito trabalho. Quando termina uma eleição, começa todo um novo trabalho, porque daqui a 2 anos teremos novas eleições, né? Para outros cargos, naturalmente, mas o trabalho não cessa. E é uma justiça que nas cidades trabalha com poucos servidores próprios. Muitos são cedidos, né, pelas prefeituras, por exemplo. Então nós temos um quadro reduzido e é esse pessoal num quadro reduzido que dá conta dessa eleição monstro que acontece simultaneamente em todo o país e nos mais diversos rincões, com dificuldades de transporte de urnas eletrônicas, usando barcos, às vezes por horas, né, para que se chegue uma urna a um local de trabalho. Mas, assim, o novo governo, ele não traz grandes novidades para os servidores públicos. Há um desmonte já intencional e vem de governo em governo para se desmontar o serviço público. Serviço público esse que a população reclama e que cada vez mais quer com mais eficiência, com mais qualidade, né? E nós, na Justiça do Trabalho, por exemplo, que é a bola da vez desse governo que há pouco se instalou, já se comenta da extinção desse ramo especializado da Justiça, né? É uma justiça especializada, a Justiça do Trabalho, não é? Sim. Então, assim, completou-se 1 ano, em novembro passado, da reforma trabalhista, onde se extinguiu muitos dos direitos que foram duramente alcançados pela classe trabalhadora. E se dizia à época que, se implantada a reforma trabalhista, o trabalhador teria emprego. Nós estávamos com índices recordes de desemprego, né? E o que se verificou não foi o que o governo, então, de plantão, propagandeou, né? Nós ainda estamos com índices altíssimos de desemprego e, pior do que isso, subempregos, empregos informais, ou até aqueles trabalhos em que o trabalhador ele fica de prontidão e fica à mercê do seu empregador, ser chamado ou não, e até com reflexos, que aí a gente pode conversar sobre diversos assuntos, até com reflexos na questão da sua aposentadoria. Perfeito. Enfim, isso na Justiça do Trabalho, de fato, teve uma consequência. Houve uma diminuição, sim, das novas ações. Mas, por outro lado, em 2016, com a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos públicos em áreas sociais, também teve um outro efeito na Justiça do Trabalho, que é a questão de uma diminuição no seu orçamento, e nós estamos sem poder contratar novos servidores e aqueles que estão saindo, por exemplo, na condição de aposentados, né, para inatividade, esses cargos, essas vagas não são repostas. Deixa eu aproveitar aqui, Rubens, a Lenira fala com muita propriedade algumas questões, né, que de fato, como
uma das que lideram o sindicato, tem esses números próprios, sente isso na pele lá, junto com aqueles seus pares que estão servindo ao judiciário, não é? O que a gente tem entendido aqui, queria ouvir a sua opinião, é se de fato, diante da reforma trabalhista, houveram a supressão de alguns direitos do trabalhador e quando houve essa diminuição daquilo que se tem como objeto, que é a ação, que é a reclamação, porque para nós aqui, para você que está nos assistindo, não há reforma, não há mobilização de governo algum, federal, seja lá qual for, que vai tirar o mau empregador do caminho. Mau empregador é mau empregador. Né? Mal empregado é mau empregado. Isso aí a justiça, ela tem sempre que existir para dar esses caminhos de equilíbrio, porque nós sabemos que a coisa funciona dessa forma, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Rubens, e caminhando, né, com todas as colocações com propriedade que a Lenira colocou. Então, essa questão principal que é importante a gente destacar é enxergar, primeiro, que não é um movimento recente. O governo atual não chegou lá e vamos mudar tudo aquilo que estava sendo feito. Não, houve uma continuidade. Na verdade, acredito eu, e quando você falou, não da Justiça do Trabalho, mas do Ministério do Trabalho, o desaparelhamento, vamos dizer assim, a não reinserção de muitos auditores. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos, salvo engano, 26 municípios que os auditores são obrigados a fazer a fiscalização e tudo mais dentro do Ministério do Trabalho. Chegou uma época que tinham 16, 15. Só o Porto de Santos já acarreia uma grande quantidade desses auditores. Quer dizer, então não tinha a estrutura necessária para que pudesse cumprir o papel. Quer dizer, então é uma história que, independentemente de coloração partidária, o fato dela de ela existir não queria dizer que ela era eficácia por conta da sua existência. Sim, sim. Essa que é a questão. Na verdade, porque a gente vê muitas vezes hoje muito discurso no sentido de que, olha, acabou o Ministério do Trabalho, 83 anos, tal. Nossa, a gente fica triste muitas vezes. Claro. Mas o Ministério já foi implodido antes. Já vinha sendo, vamos dizer assim, cerceado em muitos momentos. Eu lembro que na Justiça do Trabalho, a partir da emenda 45, houve uma readaptação das competências, porque também se falava na época, não, vamos acabar com a Justiça do Trabalho. E um aumento de volume de ações. Aí fala, bom, se a gente conseguir mostrar que eles não são capazes, dando um monte de competência, que foi mais ou menos isso que aconteceu, eles vão pedir água e vão falar assim, vamos passar para todo mundo Justiça Federal, não tem mais Justiça do Trabalho. E aconteceu justamente o contrário. Por quê? Quando passou, por exemplo, as causas, os acordos passaram a ser obrigatoriamente ouvidos o INSS, começou a ter arrecadação, o governo começou a ver que, dá dinheiro isso daqui. E aí se percebeu que era viável. Agora, lógico, tem no meio do caminho, infelizmente, visões que não levam em consideração a estrutura, não levam em consideração a especialidade. O Justiça do Trabalho é especialista. E o trabalhador, importante, né? E é um trabalhador. E é um trabalhador, mas é importante ter especialista. Então, a reestruturação deve ocorrer no sentido de dar mais eficiência para o Estado. E a gente tem que perceber que, na verdade, o trabalhador, o servidor público, ele não tem culpa daquilo que foi para ele. Ele entrou por concurso público, ele não está lá paniguado de ninguém. Ele fez um concurso público. Tirar vai ter, houve uma promessa lá, olha, quando você terminar a sua carga de trabalho, você vai ter uma aposentadoria de X. Não adianta tentar tirar agora. Pois é. Olha, gente, eu vou ter que fazer um intervalinho aqui. Você está me cerceando o direito a falar. Mas então, não gostaria nem o dela. Mas como o assunto é bom, a convidada também, o tempo voa. Mas daqui a pouquinho eu volto, nós vamos continuar. Tem bastante coisa para falar ainda. Espera um pouquinho, não sai daí.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com Canoas da NET. Está conosco hoje Zelinda Rodrigues Sardinha. Ela é do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo. Rubens Moscatelli, como sempre, não é? Não preciso nem reapresentá-lo. Mas no primeiro bloco nós estávamos aqui conversando, uma conversa muito saudável, um debate gostoso de ser praticado entre nós aqui, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Eu queria aproveitar a presença da Lenir aqui, que é uma conhecedora do sindicato, exerce um papel atuante no sindicato, passar para você, que está aí nos assistindo, diante dessa... Porque há um risco. Eu não posso dizer que não há um risco, não é? Sim. Quando a gente está colocando que pode se extinguir aí um determinado setor, né, que tem um acolhimento social, e aí nós precisamos entender que não é extinguir por extinguir. Ele vai ser, vamos dizer, usar esse termo, não sei nem se é apropriado, mas eu tomaria como tal, né, de relocar esses funcionários de uma forma diferenciada. E aí reestabelecer essas questões relativamente às defesas dos direitos dos jurisdicionados, daqueles que precisam recorrer à Justiça Federal, com a ideia governamental não especializada, mas federal. Qual o papel que o sindicato tem exercido nesse sentido, né? Porque o que nos parece aqui, e para reflexão, vocês não vivem da contribuição sindical. Não é assim? Como é que funciona? Explica isso para a gente. Bom, acho que cabe aqui algumas colocações. Com a reforma trabalhista, de fato, se eliminou da vida do trabalhador, aqueles que eram sindicalizados, o imposto sindical. Perfeito. Alguns sindicatos viviam, de fato, do imposto sindical e prestavam lá seus serviços sociais, né? Okay. Dentista, médico, bom, enfim, alguns serviços. Nós, no Sintrajude, já desde a sua criação, nunca tivemos qualquer atrelamento com o poder estatal. Nunca tivemos essa contribuição. Perfeito. É o próprio servidor, o próprio trabalhador do Poder Judiciário, que vendo no sindicato um instrumento de luta, ele se associa, sindicaliza e contribui com um percentual próprio. De forma espontânea. Perfeito. Quando, até em algumas situações, a Justiça Federal, na verdade, no estado de São Paulo, o TRF3, que também abrange Mato Grosso, ele descontava o imposto sindical do seu servidor, mas nós devolvíamos esse valor para o trabalhador, para o servidor. Então, nós nunca tivemos qualquer atrelamento com o Estado, nós sempre prezamos a nossa independência. Autonomia total. Sim. Perfeito. E diante dessa nova situação que se está apontando aí, qual o posicionamento sindical, né? Como que o grupo, seus pares, estão lidando com essa preocupação? E quais os atos que estão sendo tomados para, pelo menos, criar uma discussão, né, antes de qualquer decisão? Sim, com essa ideia do novo governo em extinguir a Justiça do Trabalho, a bem da verdade nós não sabemos como isso se daria.
Nós entendemos, obviamente, que a Justiça do Trabalho é uma justiça social, ela tem uma importância enorme nas relações de trabalho e nós somos a justiça mais célere do país. A Justiça do Trabalho é a mais célere. No estado de São Paulo, uma ação em primeiro grau ela é julgada em 8 meses. Em segundo grau, em 1 ano e 2 meses. Se é a ideia do governo, por exemplo, levar a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal ou a Justiça Comum, é preciso que o trabalhador saiba que essas justiças não são especializadas como é a Justiça do Trabalho e as demandas nessas justiças, seja a federal ou a Justiça Estadual, que costumeiramente se chama de Justiça Comum, ela vai levar muitos anos, talvez mais de 10. Então, o prejuízo para a classe trabalhadora é gigantesco. Enfim, que o Sintrajude tem feito já com o anúncio dessa possibilidade é reunir magistrados e advogados em defesa da Justiça do Trabalho. Já se pensa e se está em vias de criação de uma frente em defesa da Justiça do Trabalho. E nós aqui na Baixada Santista, acompanhando um ato que ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2019, deste ano, do ano corrente, nós vamos fazer também um ato em defesa da Justiça do Trabalho. É isso que a gente tem feito. Essa é a movimentação por conta da incerteza, porque não se tem nada certo, a verdade, assim, momentos que se veiculam notícias que vêm desprovidas de estrutura para você poder fazer um raciocínio lógico do que aconteceria. Rubens, como que você enxerga essa situação, não é? Porque o ius postulante, que é isso, gente, que você está nos assistindo? O direito de você ir na justiça pedir alguma coisa, ninguém vai tirar de você, entendeu? Não, isso não vai acabar, isso é um direito constitucional. Então, se você tem uma relação de trabalho, seja ela que vai ser seletista, lá com o contrato de trabalho, pela CLT, seja ela um contrato civil, algum lugar você vai ter para reclamar. E isso que Lenira falou com muita propriedade, que a justiça estadual, ela é extremamente morosa, por conta de aparatos, também talvez por conta de falta de funcionalismo, tudo isso. Nós precisamos, e não podemos pegar a justiça a especializada, a justiça do trabalho, e comparar, ela é célere, em relação a outra que não é nada célere. Então quer dizer o quê? Se a gente colocar, se atende pouco. E não é por culpa do funcionalismo, é por culpa sistemática. Não resta dúvida. Inclusive, não esquecendo que o acesso à justiça é uma garantia individual prevista no artigo 5º. Quer dizer, ninguém derruba isso. Isso só se tiver que chama-se de golpe, né? Ir lá, acabar com a Constituição e fazer outra. Pois é. Né? Então, de qualquer maneira, o acesso à justiça é garantido. Porém, eu falava no outro bloco, a gente tem que ver se a conta vai fechar. Primeiro, no sentido de que, eu não quero mais ter justiça especializada do trabalho. Vamos levar isso em consideração. Todos os magistrados, todos os auxiliares de justiça que ali estão colocados, né, vão ter que ser realocados. Perfeitamente. Porque não é, eu vou encerrar a empresa, faliu, eu vou ter que pagar minhas obrigações trabalhistas, não é isso? Tributárias, trabalhistas, muito bem. No ingresso da magistratura, no ingresso do funcionalismo público, seja ele estadual, federal, municipal, se dá por concurso público. Portanto, a pessoa tem o acesso garantido, as garantias que estão lá previstas também na Constituição Federal, sem dúvida. Artigo 37 e outros, e que eu não posso abrir mão. Eu vou fazer isso porque eu quero gastar menos dinheiro. Vai ter que continuar pagando, vai ter aposentadoria que vai ter que continuar pagando, enfim, não adianta colocar a cabeça dentro do buraco e achar que o problema sumiu. Que eu tenho que fazer, no meu ponto de vista, aproveitar a expertise da Justiça do Trabalho, eventualmente melhorar alguns processos para ter mais eficiência, mais ainda do que já tem. Exatamente. Né? E aproveitar esse manancial de coisas. E é eficaz mesmo, né? Ela a gente vê eficaz. nas questões dos alvarás, em questão de todas essas coisas, ela está bem na frente. É um modelo de eficiência há muito tempo. Sim. Em termos de celeridade, em termos de solução de conflitos, veja que normalmente se faz no final do ano, no Dia da Justiça, inclusive, que é dia 8 de dezembro, você faz lá todas aquelas
conciliações, você resolve um monte de problemas. E isso é a tendência. Agora, se você vai pensar nisso na questão da Justiça Federal, por que não na estadual também? Porque tem um monte de processos aí que demandam vários anos e demonstram ineficiência. Não é só a complexidade da causa, mas a ineficiência. Não, a complexidade da causa não é fato. Não é? Não, porque eles estão preparados para lidar com as complexidades. Mas então a gente tem que levar isso em consideração. Eu tenho as garantias dadas àqueles que foram lá, prestaram concurso, magistrados e auxiliares de justiça, os funcionários públicos em geral, e que não estão ali por favor, estão ali por direito. Agora, então eu tenho que respeitar o direito. Você quer ver, viu? Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Lenira, é uma coisa interessante, né? Porque o que causa... Nós temos aí 1 minuto para encerrar o nosso programa, mas... Tem assunto para caramba. Para caramba, não chegamos nem na metade. Mas eu queria aqui lançar aqui uma reflexão, é que existe aí uma colocação de uma mudança que você não sabe nem como. Você está entendendo? É uma inquietude que a insegurança que leva nos setores da sociedade, né? Aqui no sindicato, em vocês, funcionários públicos, no próprio trabalhador que quer reclamar os seus direitos. É isso que eu quero que leve à reflexão. O que você pensa disso? Não é exatamente assim? Eu acho que a justiça que demora a dar uma solução para os conflitos, uma justiça que tarda, não é justiça. Perfeitamente. Uhum. O trabalhador é o que move um país, a riqueza de um país. E é preciso dizer também que do outro lado, do lado dos empregadores, dos empresários, eles também têm sindicatos. Né? Certamente. E, na verdade, nesse momento, uma boa parte deles trabalha para a extinção da justiça do trabalho. Comunga deste pensamento que se deve fragilizar ainda mais o trabalhador. A gente não pode dizer que o pensamento deles não é legítimo. Eles precisam convencer que aquilo vai ser bom de alguma forma, né? Não sei se vão conseguir. Eu estou dizendo assim, eles estão se colocando, não é? Nesse sentido. Não sei se vão conseguir chegar ao ponto de ter lucidez o suficientemente para se convencer, não é? Agora, indiscutivelmente, é a economia que move o país. O emprego é gerado através da economia. Precisa ter capital, precisa ter dinheiro para poder gerar emprego, não é? Para poder isso virar pão na mesa de cada um. O nosso programa está terminando, infelizmente. Olha, Lenira, eu queria lhe agradecer muito por ter vindo. Queria que você fizesse as suas considerações finais, passasse o recado que você gostaria de dar para os seus pares lá no sindicato e para a população em geral, diante da experiência que você tem vivida lá como coordenadora geral do Sintrajude. Eu quero dizer para a maioria da população brasileira, que porventura possa ter acesso a esse programa, que a maioria é trabalhador. E nós precisamos nos unir para frear a tentativa constante de retirada dos nossos direitos. Nós não podemos ficar inertes ou não entender o que está se passando. O que está se passando é uma grave ameaça, ela vem vindo, ela está acontecendo. E o trabalhador, aquele que produz a riqueza do país, é o único que está perdendo. É isso que eu quero deixar a mensagem. Bem, Rubens Moscatelli. Olha, sempre um prazer a gente ter aqui todas as opiniões e possibilidades de conhecimento. Essa situação do seu trabalho e de outras questões, ela é importante para todos nós. E eu agradeço a sua participação e a sua audiência. Muito bem, gente. Nosso país aqui é um país que preza pela democracia, que todas as opiniões são muito bem-vindas. Eu queria novamente agradecer a Lenira de ter estado aqui, colocado o seu posicionamento. Você que está em casa, sempre permitindo que a gente adentre ao seu lar e leve informações para vocês. Muito obrigado, continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.